Coletiva, Leonardo Jardim. Ontem não tivemos coletiva, mas hoje o Flamengo se pronunciou tanto com o Leonardo Jardim como também pelo José Boto, após a paralisação, cancelamento, né, do jogo entre Flamengo e Independiente Medellín. O Leonardo Jardim vai falar todos os bastidores. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Flamengo TV. Vamos para a coletiva, no final a gente traz informações importantes sobre o jogo diante do Grêmio. Foi a preparação agora para esse jogo contra o Grêmio no domingo, o que muda também em relação à carga de treinamento e o que você pensa do que aconteceu ontem, Jardim? Bem, em relação à primeira questão, em termos da carga de treino, devido às condições que existiram ontem, não foi possível nem jogar nem treinar, porque se não havia segurança para o jogo, não havia segurança também para nós treinarmos. E demos seguimento àquilo que tínhamos preparado para esta dupla viagem. Hoje chegamos aqui a Porto Alegre e agora vamos treinar na parte da tarde com o grupo todo. Com certeza que não vamos ter que recuperar os jogadores fisicamente porque não tiveram sujeitos à carga física, mas em termos fisiológicos temos de ter alguma atenção, porque passamos uma noite quase sem dormir, não é? 4 a 5 horas, só que alguns atletas dormiram na viagem, e mal, como vocês sabem, dormir num avião não é a mesma coisa que dormir na cama, mas pronto, mas vamos tentar hoje trabalhar, preparar bem, para amanhã com certeza toda a gente vai estar melhor, e para nestes 2 dias e no domingo prepararmos o jogo do Grêmio. Okay? Em relação ao que aconteceu ontem, eu acho que é uma situação que foi visível para todo o mundo, não havia segurança no estádio, de forma que os intervenientes do espetáculo e as pessoas também que estavam lá pudessem assistir de forma segura, e levou a que as pessoas terminassem, até meu espanto, demorarem tanto tempo, porque às vezes situações deste tipo, 45 minutos depois, o árbitro, quando verifica que não existem condições, logo acaba o jogo. Esta situação prolongou-se um pouco mais, prontos, mas eu não sou nenhum especialista na matéria, mas o que eu falo é das regras que eu conheço durante toda a minha vida desportiva. Só dá um passinho para frente, tá? Por favor. Aqui. Obrigado. Você que manda. Boa tarde. A gente está chegando já quase que na metade do ano, né, de 2026, da temporada também. Queria saber de você um balanço das competições. O Flamengo que ontem não conseguiu jogar, mas espera-se que conquiste 3 pontos na Libertadores e se classifique de forma antecipada. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Também tem um resultado positivo para o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, queria saber de você, como técnico, o seu balanço do Flamengo nas competições. Obrigada. Não, com certeza que este primeiro período, até o mês de junho, existia 4 grandes objetivos. O primeiro objetivo foi o objetivo de entrada, não é? Ganhar o Carioca sobre um adversário que o Flamengo não ganhava nos últimos 3 confrontos, que foi o Fluminense. Depois, os outros objetivos é qualificar a equipa para a próxima fase da Libertadores, que eu acredito que com a conquista, com o jogo de ontem e a conquista de 3 pontos vai estar assegurada, e agora temos que pensar nos jogos que falta do Campeonato Brasileiro, para manter sempre próximo ou na frente do campeonato. Essa é a nossa ideia, porque com certeza que o campeonato vai se decidir numa segunda fase, mas é importante estarmos ali nos lugares da frente. E em relação à Copa do Brasil, temos como esse objetivo também qualificar. Já fizemos o primeiro jogo, temos a vantagem de 1 gol, mas temos que ainda fazer um segundo jogo e conquistar definitivamente essa passagem. É esses os 4 grandes objetivos nesta primeira fase. Mister, boa tarde, ao vivo para o Seleção Sport TV. De que forma o Flamengo recebe também essas informações por parte da Conmebol, tendo em vista aquilo que vocês prepararam, né, de resultados para conquistar essa classificação para a Libertadores? Já chegou alguma coisa em relação, né, a herdar esses 3 pontos da partida de ontem que acabou não ocorrendo?
Não, oficialmente sabemos que normalmente neste tipo de situações existem aspectos burocráticos que têm que ser resolvidos, não é ninguém na hora do jogo ou no fim do jogo que vai resolver o placar. Acho que a Conmebol e os nossos dirigentes tiveram lá mais a defender esse aspecto, mas acho que é uma coisa normal, como já aconteceu no passado de outras equipas, que eu acredito que vão-nos dar os 3 pontos, porque também não existe mais tempo para jogar e acho que em todos este tipo de situações a equipa da casa é prejudicada porque não conseguiu organizar um evento desportivo com segurança. Isto é uma coisa muito normal no futebol. Tudo bem, Leonardo? Isabelle Castro aqui da Rádio Gaúcha. Puxando um pouquinho agora para o jogo contra o Grêmio, o Arthur, o volante do Grêmio, deve continuar sendo desfalque, mas o time deve manter como titular o Gabriel Meck, que é um jogador que vem se destacando e fazendo gols. O senhor prevê uma marcação específica nesse jogador e também como que o senhor prevê o time do Flamengo, visto essa semana de descanso, em relação para o jogo contra o Grêmio? Não, o Grêmio, o Arthur é um grande jogador, já joguei contra ele algumas vezes. Desde quando ele estava já na Juventus, já o conhecia. O Grêmio é uma equipa que vale também pelo seu todo, pela sua organização, por isso nós temos que respeitar, mas do nosso lado queremos fazer o nosso melhor, jogar dentro daquilo que é as nossas ideias, procurar os 3 pontos, que é isso que fazemos em todos os jogos. Mas sabemos que vai ser um grande duelo. Em relação ao jovem, eu sei que o Meck é um jogador jovem que já o ano passado começou a aparecer, é um jogador de talento, mas com certeza que a nossa prioridade é a equipa do Grêmio como um todo e principalmente a nossa forma de estar. Boa tarde, Júlia Brasil, da X Sports. Falando também sobre esse jogo do Grêmio, o Grêmio tem mostrado uma solidez defensiva muito grande. São 5 jogos sem sofrer gols e agora está jogando com um esquema de 3 zagueiros. Como o Flamengo prepara o time, talvez, para sair de Porto Alegre com esses 3 pontos, tendo em vista que o Flamengo também tem o melhor ataque do Brasileirão? Nós preparamos sempre os jogos em duas etapas, uma tendo em consideração aquilo que são as nossas ideias, não podemos fugir do nosso DNA, queremos jogar o nosso futebol e depois ter atenção a algumas estratégias que os adversários utilizam. Sei que o Castro meteu 3 defesas centrais nos últimos 2 jogos, tentou parelhar com os adversários, mas mais do que isso é a gente apresentar aquilo que são as nossas mais-valias. Aqui alguma coisa? Aqui. Professor, Matheus Tafarel, canal Paparazzo Rubro Negro e coluna do Fla. O senhor tem feito um certo rodízio, né, na lateral direita, entre Emerson Royal e também entre o Varela. Ontem o titular era o Royal. Contra o Grêmio, tem alguma mudança em relação a isso ou continua a mesma coisa, já que não teve o jogo ontem? Ótima pergunta. Eu não tenho feito um rodízio, eu tenho tentado colocar os jogadores que estão mais disponíveis. Temos muitos jogadores de qualidade, temos jogadores que podem representar bem o Flamengo e nesta maratona de 3 em 3 dias é preciso termos jogadores frescos. Também temos a situação, o Varela é um jogador internacional, vai sair agora, se Deus quiser, para o Mundial. O Royal é um jogador que está connosco, principalmente nos últimos 2 jogos já desta série. Não sei se vou ter os internacionais, o jogo da Libertadores e o jogo do campeonato com o Curitiba, e isto leva a que a gente tenha jogadores, não só aqueles que jogam mais, mas temos outro grupo preparado para as nossas eventualidades e para as nossas necessidades. É isso que eu faço, não só na direita, faço na zaga, faço na esquerda, faço em todos os setores do campo, porque nós acreditamos que o campeonato é longo, podemos ter 70, 80 jogos e nenhum jogador normalmente é capaz de fazer isso no seu máximo, não é? Sem ter grandes lesões, e nós aproveitamos rentabilizar ao máximo aquilo que é o nosso elenco. Obrigado, gente. Fim da entrevista coletiva do Agora Leonardo vamos para a Jardim, coletiva elucidativa, do como José sempre, né? Boto. Fala Deixa eu da entrar aqui, atualização, vamos lá. possivelmente, em relação à situação de ontem, Boto. Não há atualização nenhuma. Agora,
Eles abriram um expediente, não é? Que vai ser analisado pela Comissão Jurídica, não sei se é assim o nome, Departamento Jurídico da Conmebol, que, na minha opinião, não tem outra solução se não dar-nos os 3 pontos. Mais perguntas? Boto. Sobre aquilo que aconteceu ainda ontem, muita gente tem olhado, né, os noticiários e pensado, né, que o Flamengo também foi ali hostilizado por parte dos torcedores, mas isso se ateve apenas, né, ao protesto em relação à própria equipe. Queria que você falasse, né, a respeito do que o Flamengo sofreu nos bastidores, se sofreu algum tipo também, né, de incidente. Não, eles não nada tinham contra o Flamengo. Agora nós estávamos ali no meio, não é? E eles começaram a arremessar aqueles, como é que vocês chamam aqui? Sinalizadores, não é? Então é very light. Começaram a lançar aquilo, pedras, ferros, aquilo entrou tudo, não é? Não havia nenhuma condição de segurança, não sabíamos lá se alguém tinha uma arma, uma faca, uma coisa qualquer, e sentimos um pouco ameaçados, como é óbvio. Mas também nunca foi nossa intenção, nunca dissemos a ninguém que não queríamos jogar. Nós queríamos jogar era em segurança. E o presidente do clube, que eu penso que é novo, que é um presidente novo, ele queria evacuar o estádio e depois começar a jogar. E eu dizia-lhe, mas quando as pessoas virem na televisão que está a jogar vai ser pior. Vão voltar todas aí mais raivosas, mais revoltadas, e vai ser pior. Mas era essa insistência que ele tinha, juntamente com alguém do governo local, não é, que queriam à força toda que o jogo se realizasse. Nós queríamos jogar, mas com segurança, e não havia realmente condições nenhumas de segurança, e o próprio presidente, passado um tempo, por isso demorou um pouco mais de tempo, veio dizer, não, você tem razão, não há condições nenhumas para jogar, vai ser pior se evacuarmos e voltarmos a jogar, e pronto, e nós limitámos-nos a acatar aquilo que a Conmebol disse, porque realmente não havia mesmo condições nenhumas para jogar. Aquilo que nunca houve uma hostilidade contra o Flamengo, mas nós estávamos ali no meio, houve alturas em que os adeptos, os torcedores, conseguiram entrar dentro dos túneis do vestiário. São coisas que não são agradáveis, muita polícia, daquela polícia com choque, né, como vocês chamam aqui também, choque, com shotguns, com a dispararem, às vezes assim, não sabiam bem para onde, aquelas granadas de gás lacrimogéneo. Portanto, não foi uma situação agradável para os nossos jogadores, nem para nós, embora a hostilidade não era contra nós. Eu gostaria de trocar o assunto um pouquinho e falar sobre a Libra, até porque saiu esse novo acordo. Não vou falar. Não vais falar? Não, isso é a parte desportiva, eu não sei, essa parte da Libra não sei, desculpa, mas não. Eu falando com vocês esse tempo todo aqui, o áudio desligado, né? Fica difícil desse jeito, né? Mas vamos lá, tava falando. Tocou aí no assunto da Libra, não vem um caso aqui, a Leila Pereira tá desesperada porque se retirou da Libra, não concordou. Tá todo esse moído, né? Como sempre. Engraçado que ela se preocupa muito com o Flamengo e não cuida do clube dela. Sempre é assim, atacando. Sei que ela tá no direito de defender o clube dela, mas da forma que tá, sempre ataca o Flamengo e os outros clubes. A gente não vê, né? Sempre é o Flamengo. Vocês sabem o porquê. Em detalhes aqui que não convém, também interessa, tá bom? Mas colocar aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou falar aqui um assunto importante. Já pegando o gancho aí da Conmebol. A Conmebol até emitiu a nota, né? Vamos lá. Palavras aqui por parte da Conmebol. A direção da Conmebol e operações da Conmebol. Vamos lá, voltar aqui. A direção de competições e operações da Conmebol informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades competentes para garantir a continuidade do encontro entre Independente de Medellín da Colômbia e Flamengo do Brasil, correspondente à fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026, o jogo foi cancelado. Aí continua. Da mesma forma, e considerando que foram aplicados todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da Conmebol, o caso será encaminhado aos órgãos judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol
para as, vamos dizer assim, né, determinações correspondentes. Todas as informações relacionadas aos fatos ocorridos dentro e fora do estádio serão submetidas à comissão disciplinar da Conmebol. Traduzindo, vai lá para o jurídico, isso que vão decidir, provavelmente vão dar vitória ao Flamengo por WO 3-0 diante do Independente Medellín. Com esse resultado de 3 gols e os 3 pontos, o Flamengo vai a 10 pontos, assim como Corinthians, Rivadavia e Rivadavia, tem outro clube também, Rosário Central. E o Flamengo passaria todos eles pela questão do gol pro, saldo de gol e tudo mais. O Flamengo nesse momento, né, vamos dizer assim, com a consolidação e vitória lá no jurídico, né, por parte da Conmebol, vitória por WO. O Flamengo nesse momento ainda não saiu o resultado, tá bom? Estou fazendo aqui vamos dizer assim, uma projeção, já que aconteceu isso ano passado entre Fortaleza e Colo-Colo. O Flamengo assumiria o primeiro lugar geral na classificação da Libertadores 2026. Isso é muito importante, tá bom? Agora o foco central, o foco principal concentrado diante do Grêmio, jogo muito, muito importante, né? O Palmeiras tem um jogo, entre aspas, fácil, que é o jogo contra o Remo, mas é na casa do Remo, e a gente já viu que o Remo pode, vamos dizer assim, proporcionar aos adversários, né? Meteu 4-1 no Bahia pelo Brasileiro, meteu 3-1 no Bahia pela Copa do Brasil, surpreendeu o Cruzeiro, surpreendeu vários clubes grandes aí. Vai que o Remo apronta para cima do Palmeiras e o Flamengo faça a sua parte diante do Grêmio, as coisas podem surpreender, né? A gente sabe como é que é futebol, tudo pode acontecer. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião, o que é que acharam, né? Ontem até o pessoal brincaram, né? Eu não aguento mais, o Flamengo não jogou nada ontem, só deu um chute com o Luiz Araújo e o jogo terminou. E até eu trouxe aqui, vocês viram os vídeos, os react aí, os torcedores do Palmeiras, né? A turma lá da Amendoim que faz um belo de um trabalho, né? Até agradecer, faz um belo de um trabalho, independente da rivalidade, todo mundo aqui é profissional, né? Faz papel, a gente é rival dentro de campo, fora de campo, porque todo mundo é amigo, né? Todo mundo precisa do outro, isso que faz parte, né? Isso que se chama o ser humano. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, Flamengo TV. Só reforçando, domingo, 7h30 da noite, direto da Arena do Grêmio. Grêmio e Flamengo Brasileirão 2026. Valeu.